Olá pessoal, tudo bem? Desenvolvendo mais uma aula de física básica direcionada para o ensino médio. O nosso tópico de abordagem hoje refere-se ao impulso e quantidade de movimento, conceitos importantes aí para você entender o próximo tópico aí, que é colisões, tá bom? Então nós iremos passar aqui nesse primeiro momento todos os conceitos iniciais, algumas aplicações no seu dia a dia de impulso, quantidade de movimento. Mais à frente nós teremos aí o impulso de uma força variável e o teorema do impulso. Espero que gostem e vamos continuar com a nossa aula aqui. Então, primeiramente, o impulso e quantidade de movimento, você tem que entender algumas situações que ocorrem no seu dia a dia. A primeira delas, quando um jogador de futebol chuta uma bola, ele aplica uma força durante certo intervalo de tempo sobre a bola. Essa ação está diretamente relacionada com a distância que o objeto irá percorrer em um determinado intervalo de tempo. Essa força que ele aplicou nessa bola num dado intervalo de tempo, nós chamamos de impulso de uma força. Nesse caso aqui, impulso de uma força constante, já que nós teremos o impulso da força variável mais à frente. Daí você tem que ter essa clareza de quando você utiliza o impulso de uma força constante e quando você utilizará o impulso de uma força variável. Primeiramente, no caso nosso aqui, o impulso ele é uma grandeza física vetorial, né, que relaciona a força que atua sobre um corpo e o intervalo de tempo que ela atua sobre o mesmo. Então, imagine a situação ilustrada abaixo, conforme nós veremos a seguir, aí, onde se tem a atuação de uma força constante durante o intervalo de tempo ΔT. Lembrando que o ΔT você pode encontrar ele pelo instante de tempo final menos o instante de tempo inicial, sobre um bloco de massa m. Aqui nós temos a nossa figura, que é a força atuando sobre um bloco de massa m. Você tem aqui, essa força que o rapaz está aplicando no bloquinho, ela vai impulsionar o bloco para se locomover uma determinada distância aqui. Essa força que houve de interação entre o bloco e a mão do rapaz durou um certo intervalo de tempo. Essa força vezes intervalo de tempo conseguirá te promover aqui ou dar condições de você verificar o impulso sofrido por esse bloco de madeira. Tudo bem? Então, seja uma força F, nesse caso aqui constante, atuando sobre um corpo em um dado intervalinho de tempo, o impulso I dessa força constante nesse intervalo de tempo é uma grandeza vetorial definida da seguinte forma. Então, toda vez que tiver essa setinha em cima aqui, significa que a grandeza física é vetorial. Ela terá que ser definida em módulo, direção e sentido. Nesse caso aqui, se você fosse definir esse impulso aqui só em módulo, seria o produto do F, que é a força aplicada ao corpo num dado intervalo de tempo. E você tendo esse produto aqui, você consegue achar o valor numérico do impulso. Mas daí você tem que definir direção e sentido. E a unidade de medida do impulso no Sistema Internacional de Unidades, que é simbolizado pela sigla SI, é Newton vezes segundo. Tudo bem? Ou seja, Newton segundo. Newton ponto segundos. Tranquilo? Continuando. O segundo tópico, que também já foi mencionado lá no nosso primeiro slide, é a quantidade de movimento. Então vamos definir aqui ele de maneira geral, depois mais especificamente. Então, imagine um corpo de massa m que num determinado instante t possui uma velocidade v. Por definição, a quantidade de movimento é o produto entre essas duas grandezas, massa e velocidade. Como a velocidade é uma grandeza física vetorial, por consequência, a quantidade de movimento também é um módulo e em módulo ela pode ser vista da seguinte forma. Qual seria essa seguinte forma? Então vamos considerar, por exemplo, um corpo de massa m deslocando-se com uma velocidade v com relação ao dado referencial. Dizemos que a quantidade de movimento do corpo é dada pelo produto da massa vezes a velocidade. Lembrando que a quantidade de movimento é uma grandeza física vetorial. E ela é igual ao produto da massa com a grandeza física escalar vezes a velocidade, que também é uma grandeza física vetorial. Tranquilo? Daí nós temos aqui, complementando, onde que o Q é a quantidade de movimento, grandeza física vetorial, o M é a massa do corpo, grandeza física escalar, que é dado em quilogramas no Sistema Internacional de Unidades. V é a velocidade, grandeza vetorial dada em metros por segundo no Sistema Internacional de Unidades. E no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de quantidade de movimento é dada em quilograma metro por segundo, ou seja, quilograma vezes metro por segundo. Aqui nós temos o nosso primeiro exemplo para você
ter uma clareza de como se utilizará o impulso e de como se utilizará a quantidade de momento em variados contextos aí. Primeiro exemplo, em um ponto material é aplicada uma força de intensidade 5,4 vezes 10 a 2 newtons, ou seja, 540 newtons, durante um intervalo de tempo igual a 1,1 vezes 10 a menos 1 segundo, ou seja, 0,11 segundos. Então, determina a intensidade do impulso da força aplicada no ponto material. Lembrando que o ponto material tem dimensões desprezíveis em relação ao meio considerado aí. Então, o que nós faremos aqui? Vamos achar um módulo, só o valor numérico. Aqui nós não iremos definir direção e sentido, só o valor numérico do impulso. Então, o impulso em módulo ficaria igual a F vezes ΔT. O F, nesse caso, que tem seu valor em módulo 5,4 vezes 10 a 2. E o tempo tem seu valor aqui de 1,1 vezes 10 a menos 1 segundo. Multiplicando 5,4 vezes 1,1, você vai obter esse valor, 5,94. Multiplicação conserva-se a base, subtrai os expoentes, 2 menos 1 dá 1, então não precisa aparecer 1, só coloca 10 aqui. 5,94 vezes 10 dá 59,4 newton segundo. Isso aqui é o impulso que o bloco, nesse caso do ponto material, recebeu nesse intervalinho de tempo, de 1,1 vezes 10 a menos 1 segundos. O nosso segundo exemplo, ele vai tratar agora da quantidade de movimento. Então, vamos ler o exercício. Seja uma pequena esfera de massa 2 kg, que em um determinado instante apresenta uma velocidade horizontal, olha isso é importante, orientada da esquerda para a direita, e de módulo igual a 5 metros por segundo. Determina a direção e o sentido da quantidade de movimento dessa esfera. Então, primeiramente, nós vamos calcular o valor numérico dessa quantidade de movimento, que é o produto da massa vezes a velocidade. Essa notação vetorial não precisa aparecer. A massa desse corpo nesse instante de tempo é 2 kg, ela permanecerá, né? E a velocidade que é de 5 metros por segundo. Fazendo a multiplicação, você terá 10 kg metro por segundo. E a direção e sentido da quantidade de movimento, como que eu iria definir? É a mesma direção e sentido da velocidade, ou seja, se a velocidade tem direção orientada para a esquerda, da esquerda para a direita, a quantidade de movimento segue o mesmo padrão. Continuando aqui, daí também nós temos o impulso de uma força variável. O impulso de uma força variável ocorre da seguinte maneira: na interação entre dois corpos, quando a força varia com o tempo. Nesse caso, o impulso da força variável em um intervalo de tempo é dado através do cálculo da área da figura. Então, normalmente eu vou te dar, ou vai ser fornecido para você, uma figura equivalente a essa daqui. Você vai ter aqui um gráfico da força em função do tempo e você consegue verificar que nesse caso aqui a força ela não permanece constante. Se ela permanecesse constante, ela seria uma linha paralela abscissa à linha do tempo. Quando ela é reta crescente, ela varia no decorrer do tempo. Então, se você estiver analisando um intervalinho de tempo qualquer, você terá uma força diferente no instante t1 e uma força diferente no instante t2. Fazendo aqui as devidas configurações, você vai obter essa área aqui. Ao calcular essa área, você consegue obter o impulso, já que o impulso nessa situação é numericamente igual à área da figura representada nesse gráfico aqui, tá bom? Para finalizarmos aqui, nós teremos o teorema do impulso e a quantidade de movimento. Então, o que seria o teorema do impulso? Vamos lá. A quantidade de movimento diz que o impulso da resultante das forças que atuam sobre o corpo num determinado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo, no mesmo intervalinho de tempo. Matematicamente ficará I é igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial, ou seja, toda vez que houver a variação da quantidade de movimento do corpo em determinados intervalos de tempo, você tem condições de determinar o impulso, desde que essa quantidade de movimento varie devido a esse impulso que está sendo aplicado sobre o corpo. Tudo bem? Daí nós temos aqui onde o QF representa a quantidade de movimento final, o QI representa a quantidade de movimento inicial e você teria condições de determinar o impulso aqui pela variação da quantidade de movimento. Pessoal, por hoje é só. Espero que tenham entendido esses conceitos iniciais da quantidade de movimento. Eu utilizarei agora, posteriormente, uma segunda aula para complementar algumas lacunas que ficaram aqui nessa primeira aula. Valeu, pessoal. Até a próxima. Sucesso a todos.